Vamos iniciar a correção das atividades complementares da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos Teorema de Pitágoras. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Vamos representar a altura por x. Através do Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa, 5.000. Os catetos, 3.000 e x. 3.000 elevados ao quadrado é igual a 9 milhões. 5.000 elevados ao quadrado, 25 milhões. 9 milhões está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 25 milhões menos 9 milhões, 16 milhões. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 milhões, 4.000. A altura do avião é de 4.000 metros. Resposta correta, alternativa C. Número 2. Do topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando sustentabilidade à torre. Sabendo que a medida de cada cabo é de 30 metros e que a distância dos ganchos até a base da torre é de 15 metros, determine a medida da altura dessa torre aproximadamente. Através do Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 30, os catetos x e 15. 15 elevados ao quadrado, 225. 30 elevados ao quadrado, 900. 225 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 900 menos 225, 675. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 675, aproximadamente 25 metros e 98 centímetros. A altura aproximada, 25 metros. Resposta correta, alternativa D. Questão 3. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 12. Os catetos medem x e 8. 8 ao quadrado, 64. 12 ao quadrado, 144. 64 está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. 144 menos 64, 80. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 80, aproximadamente 9 metros e 94 centímetros. Resposta correta, alternativa D. Questão 4. Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares. O que são medidas perpendiculares? São aquelas que se encontram formando um ângulo de 90 graus. E essas medidas são 80 e 60 metros. Considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Quantos metros de arame precisará para cercar esse terreno? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. O lado de medida desconhecida nós vamos chamá-la de x. Por quê? Para saber quantos metros de arame eu vou precisar,
eu tenho que encontrar o perímetro desse terreno. Eu preciso da medida dos 3 lados desse terreno. A hipotenusa mede x, os catetos 60 e 80. 60 elevados ao quadrado, 3.600. 80 elevados ao quadrado, 6.400. 3.600 mais 6.400, 10.000. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 10.000, 100 metros. Então, o perímetro é 100 mais 60, que é 160, mais 80, 240 metros. A cerca terá quantos fios? 4 fios. Para saber quanto de arame precisa comprar, nós vamos multiplicar o perímetro por 4. 240 vezes 4, 960 metros de arame. Resposta correta, alternativa D. Questão 5. Uma piscina olímpica tem formato retangular e possui 25 metros de largura e 50 metros de comprimento. Qual é a distância percorrida por um nadador que a atravessa diagonalmente? Pede a distância aproximada. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é a diagonal da piscina, que nós chamamos de x. Os catetos, 25 e 50. 25 elevados ao quadrado, 625. 50 elevados ao quadrado, 2.500. 625 mais 2.500, 3.125. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 3.125, aproximadamente 55 metros e 9 decímetros. Resposta correta, alternativa B. Pediu para marcar a resposta mais aproximada. Questão 6. Imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir e pretende chegar ao outro ponto sinalizado com I. Supondo que o triângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus, se você não seguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao seu destino através de uma linha reta, quantos quilômetros você percorreria? Vamos chamar essa distância de x. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede x, os catetos 5 e 12. 5 elevados ao quadrado, 25. 12 elevado ao quadrado, 144. 25 mais 144, 169. Operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 169, 13 metros. Resposta correta, alternativa D. Ele percorreria 13 metros. E assim nós encerramos a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.